Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Quincas Borba, do Machado de Assis. Esse livro aqui também faz parte da fase realista do autor. Ele foi publicado em 1892, cerca de 10 anos depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que é importante saber isso? Bom, minha gente, Quincas Borba é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um personagem secundário, ele era amigo de infância do Brás Cubas. Já na vida adulta eles vão se reencontrar e aí o Brás Cubas está ali naquela mesma situação confortável que a família deixou para ele e o Quincas Borba estará como um mendigo. Inclusive ele vai roubar um relógio do Brás Cubas. E mais pro fim daquele livro, Quincas Borba reaparece dessa vez como um filósofo. Naquele livro mesmo ele já estava então preparando a sua teoria filosófica, né, chamada de humanitas ou humanitismo. E quando a gente reencontra o Quincas Borba aqui neste livro, né, que leva seu nome, a gente já vai ter o Quincas Borba no fim da vida. Aliás, quando o livro começa, ele já morreu. No primeiro capítulo a gente vai ter sim o nosso personagem principal, chamado Rubião, que era ali na verdade um professor que faz amizade com Quincas Borba, e ali quando ele adoece e tudo mais, esse rapaz vai se tornar então o seu enfermeiro. Como ele era ali a pessoa mais próxima do Quincas Borba, que nunca teve filhos nem nada do tipo, o Quincas acaba deixando para ele então toda a sua fortuna. Ele vira então o herdeiro universal de Quincas Borba, e é aí que ele vai descobrir então que aquele cara tinha muito dinheiro, tinha muitas propriedades, ou seja, a vida dele estava feita, só que existe uma condição para que ele fique com todo o dinheiro do Quincas Borba. Ele precisa continuar tomando conta do cachorro dele, que também se chama Quincas Borba. Antes de morrer, ele tenta convencer então o Rubião a se tornar o seu discípulo. Só que o Rubião, ele é um cara assim, que não tá ligando muito para esse negócio de filosofia não, mas ele ouve, né, ali todas as explanações a respeito do Humanitas e tudo mais. O que acontece aqui é o seguinte: o humanitismo é meio que uma paródia da filosofia que estava rolando ali pelo final do século XIX. Então, assim, é uma retomada aos princípios básicos que regem a vida do ser humano. Então, como é que funciona isso? Ele vai explicar aqui o princípio do humanitismo para o Rubião usando dois exemplos. Então, o primeiro deles é uma história a respeito da avó do Quincas Borba, sobre como ela morreu. Ela foi, então, atropelada por um tilbury. Tilbury era tipo um carro de aluguel, meio que um táxi ou algo do tipo, mas enfim, puxado por cavalos e tudo mais. É meio que uma carruagem. Por que ela foi atropelada por esse tilbury? Ele vai contar pra gente que o motorista, né, enfim, a pessoa que estava ali guiando aqueles cavalos, tinha tido um dia muito difícil, né? A gente já estava ali no fim do dia, ele só tinha feito uma refeição naquele dia e tinha comido muito pouco. Então essa fome, esse cansaço e etc. fez com que ele não prestasse atenção à rua e, enfim, atropelou a avó do Quincas Borba, que morre ali mesmo. E ele vai dizer que aquilo não foi exatamente um crime, porque quem comandou aquela cena toda foi o Humanitas, o instinto de sobrevivência daquele rapaz que estava com muita fome. Depois ele vai contar uma outra história sobre duas tribos competindo pelo mesmo campo de batatas. E aí o que acontece é o seguinte: aquele campo de batatas só tinha batatas suficientes para alimentar uma daquelas duas tribos. Essas tribos precisavam se alimentar, estar fortes, né, para continuar a viagem, e aí elas chegariam finalmente a um lugar onde tudo seria mais tranquilo, onde eles poderiam plantar outras coisas, inclusive, enfim, continuar vivendo. Só que, como eu disse para vocês, aquelas batatas seriam suficientes para alimentar apenas uma das duas tribos. Se eles dividissem as batatas entre si, eles não teriam força suficiente para continuar aquela viagem e chegar ao lugar prometido. Então esse negócio de dividir irmanamente ali as batatas não funcionaria, né? As duas tribos acabariam morrendo. Então o que que elas precisam fazer? Elas precisam lutar pelas batatas. Então a tribo que vence fica com as batatas, ou seja, ao vencedor as batatas, e para a tribo vencida só vai sobrar o quê? O ódio ou a compaixão. Então esse lemazinho, né, ao vencedor as batatas, vai aparecer aqui no livro em diversos momentos diferentes. Mas então, Quincas Borba já morreu. Então o nosso rapaz, o Rubião, que agora é milionário, resolve se mudar para o Rio de Janeiro junto com o cachorro Quincas Borba. E aí o que acontece é o seguinte: o Rubião, ele era um cara muito simples, do interior de Minas Gerais, ele vem de Barbacena. Ele não faz a menor ideia do que é ter dinheiro, enfim, de como administrar aquele dinheiro, e aí ele vai sendo enganado pelas pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, mas ele meio que não tá nem aí. Então veja bem, nessa viagem que ele está fazendo para o Rio de Janeiro, ele vai conhecer um casal, que são ali o Cristiano Palha e a Sofia, sua esposa. A Sofia é muito bonita, muito sedutora. O Rubião fica então com o olho comprido para essa moça, enquanto o Palha está ali contando que ele precisa de dinheiro para abrir ali uma empresa, nananã. E o Rubião já vai logo de cara oferecendo dinheiro para esse cara, oferecendo uma sociedade, e é isso que vai acontecer.
O Palha vai então enganando o Rubião, usando o dinheiro dele como ele bem entende, e ele vai pedir para a esposa alimentar o interesse do Rubião. O Rubião é apaixonado pela Sofia e ele acha que ela tá dando mole pra ele, mas na verdade o que a Sofia está fazendo é jogando charme pro Rubião para que ele continue alimentando os cofres ali da família dela, certo? Só que temos um detalhe, quando você pega um livro como esse para ler, você precisa se lembrar de que esse aqui é um romance folhetinesco. Então ele foi publicado primeiro em formato de folhetim, ou seja, semanalmente você tinha ali alguns capítulos saindo nos jornais. E apesar desse aqui ser, no fim das contas, um livro curto, nessa minha edição aqui ele tem cerca de 300 páginas, mas a gente tem também uma introdução gordinha e tudo mais, enfim, notas de rodapé. Então, apesar de ser um livro curto, a gente tem ali uma certa encheçãozinha de linguiça, eu diria. Então a gente tem ali muitos personagens secundários. Como a maioria dos livros do realismo no Brasil, esse aqui é um livro que também vai retratar a sociedade brasileira naquele momento. Então a gente vai ter aqui alguns personagens que têm cargos públicos importantes, algumas pessoas que sonham em ser ministros e coisas do tipo. A gente vai ter as mocinhas da sociedade, né? Não só a Sofia, que já é casada, fica dando mole ali pro Rubião, como, por exemplo, a prima da Sofia, que está vindo do interior, e ela precisa educar essa moça para se comportar bem ali na capital do país. Então ela vai contratar um professor de francês para essa menina, enfim. Então a gente vai acompanhando os costumes dessas pessoas no Rio de Janeiro do final do século XIX aqui nesse livro. Enquanto a gente vai acompanhando também o desenvolvimento do Rubião. E conforme a gente vai acompanhando o Rubião, a gente vai percebendo que ao longo do livro, esse livro ele se passa ali num período curto até, ele se passa em cerca de 5 anos. Então assim, a gente vai acompanhando como o Rubião vai ficando cada vez mais parecido com o Quincas Borba, o morto, não o cachorro. Principalmente pela questão dele ser uma pessoa solitária, apesar dele ter esses amigos por interesse, né, que estão ali com ele apenas pelo seu dinheiro e tudo mais, ele é uma pessoa que vive muito sozinho. Então assim, tem um momento em que ele começa a enlouquecer por conta do ciúme que ele tem da Sofia, que é uma mulher casada. Então ele coloca na cabeça dela que ela também é apaixonada por ele, que existem ali alguns empecilhos, ele começa a acreditar que ele é na verdade o Napoleão III e ela seria ali uma das amantes do Napoleão. Então assim, ele vai ficando cada vez mais maluco mesmo. E num dado momento aqui da história, ele vai acabar se tornando também meio que um mendigo de rua mesmo, como o próprio Quincas Borba aparece lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a gente pode entender essa história meio que como uma crítica à questão do dinheiro, como essas pessoas se relacionam com o dinheiro, como elas se modificam quando muito dinheiro acaba entrando na vida delas. Então a gente vai acompanhando aqui não só o enlouquecimento do Rubião por conta desse mundo de fantasias em que ele se vê depois de ter recebido aquela herança do Quincas Borba, mas também como aquelas pessoas também vão participar desse mundo de fantasia, já que eles têm acesso muito fácil ao dinheiro do Rubião. Então esse livro vai meio que mostrando pra gente um mundo de faz de conta, né, em que aquela sociedade do Rio de Janeiro do século XIX vivia. E apesar da gente ter a apresentação aqui da filosofia do Humanitas, a gente vai vendo que aquelas pessoas estão vivendo em função daquele sentimento primitivo mesmo do ser humano, né, que é o da sobrevivência, né, os mais espertos vão sobreviver, os mais fortes vão ficar com as batatas, não é mesmo? Então assim, é uma leitura muito interessante se a gente pegar esse livro por esse viés e se a gente fizer um paralelo com a nossa vida também. Afinal de contas, todos nós temos esse instinto de sobrevivência. E esse livro aqui também faz parte da grande trilogia da obra do Machado de Assis, que é conhecida então como a Tríade Realista. Então tudo começou ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, depois de 10 anos a gente tem então a publicação de Quincas Borba, e por fim, em 1899, quase 10 anos depois, a gente tem a publicação de Dom Casmurro. Esses outros 2 livros também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar os links lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Então esses 3 livros funcionam como grandes retratos, né, realistas do Rio de Janeiro daquela época. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria comentar uma coisa interessante aqui com vocês. Esse livro está sendo pedido pelo Ita, que fica aqui na minha cidade, em São José dos Campos. E tem um momento aqui no livro em que o narrador vai comentar com a gente sobre um conhecido ali deles, né, dos personagens, que faz uma viagem ali a São José dos Campos, enfim, isso tá no capítulo 70. Ele vai dizer ali, ó, um destes trazia às costas um desfalque, outro era cunhado de um tal Marques que dera um tiro de garrucha no delegado em São José dos Campos. Achei isso curioso. Enfim, gente, fica aqui a dicona pra vocês. É um baita livro. Não é meu livro preferido do Machado de Assis, mas ainda assim é um livro bastante interessante. Dá pra dar bastante risada aqui também. Machado de Assis era bem engraçado em alguns momentos, gente.
Então, no fim das contas, esse é um livro divertido. Os capítulos são super curtinhos. Eu vou dar uma folhada aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem alguns capítulos ali que são apenas algumas linhas. Então, é uma leitura que flui bem e é isso. Aproveitem aí a leitura de Quincas Borba. E para quem não precisa ler para vestibular nem nada do tipo, fica a dicona aqui para vocês também. Não há necessidade de ler o Memórias Póstumas antes, mas eu acho que vale a pena conhecer a trilogia realista do Machado, sim. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.